No bloco da política brasileira, quem samba é o povo brasileiro, né, velho? Não tem como, né? Bom, vamos começar esse linha de frente aqui daquele jeito que você gosta, trazendo as discussões para essa mesa. E na campanha eleitoral, Lula deixou claro que sua missão era pacificar o Brasil. Ele falou isso durante toda a sua campanha eleitoral. Agora só falta o discurso ser colocado em prática. Ainda na busca por apoio do Legislativo para garantir a aprovação dos projetos de seu interesse, o presidente simplesmente desdenhou de todos os outros partidos políticos do país ao exaltar a sua legenda. O PT, em entrevista à CNN, Lula diz o seguinte, abro aspas na fala do Lula, não existe partido político no Brasil, o único partido com cabeça, tronco e membro é o PT. O PT não é uma coisa qualquer, é um partido político. O restante é uma cooperativa de deputados que se juntam nas eleições. Fecho aspas nessa linda frase do Lula. E mais do que isso, Lula disse também que o PT só perde para o outro partido comunista chinês. Parece aquela musiquinha, né? Cabeça, ombro e pé. Como é que é aquela musiquinha? Ombro, joelho e pé. É isso, é mais ou menos isso. Sabe que nós estamos no carnaval, né? Os pais se manifestaram. Desde seu cara, eu vou começar com você, porque você é a nossa representante feminina na mesa de hoje. E dá aula, né? Dá aula. Fica fácil pra gente depois. É no mínimo... Eu posso colocar como irresponsável uma fala dessa, num momento tão peculiar que o Brasil passa, principalmente no âmbito político, e se tratando do Lula? Eu acho que o primeiro ponto é que o Lula vai sofrer as consequências disso, né? Como que ele fala isso de partidos que foram apoiadores dele durante o período eleitoral e que foram essenciais, né? A gente tem que lembrar que ele não venceu essa última eleição por uma larga margem de votos, né? Foi somente 2%. E alguns dos principais apoiadores dele agora, que ele foi eleito, como, por exemplo, o MDB, o próprio PSD, são partidos que fazem parte dessa outra coligação que ele desdenhou agora. Ele não está totalmente errado quando ele fala que os partidos são essa agremiação, essa conjuntura de pessoas que se unem durante o período eleitoral. A gente sempre fala aqui no Linha de Frente dessa fragmentação política brasileira. E eu só vou trazer alguns números para a gente pensar, mas para a gente ter uma ideia do que está acontecendo com a política. E aí existe um pouquinho de fundamento no que o Lula fala. Na eleição de 1998, os 5 maiores partidos da República Brasileira, eles tinham 87% dos votos na eleição presidencial. Isso é muita coisa. Em 2018, na eleição presidencial, esses mesmos 5 partidos políticos detiveram somente 34%. Então, olha a fragmentação partidária. E aí, quando o Lula fala isso, que somente o PT é um partido político, ele está brigando com o Congresso Nacional, que está altamente fragmentado, altamente personalista, e ele vai precisar de cada um desses personalismos da política brasileira. Então, ao mesmo tempo que ele está certo quando ele fala que existe um fisiologismo exagerado na política brasileira, ele vai sofrer as consequências logo ali adiante. Olha, Ricardo Rosa, eu devo lembrar ainda que 8 siglas possuem ministros no primeiro escalão do governo. PCdoB, União Brasil, MDB, PSD, PDT, PSB, PSOL e Rede. Quando o Lula fala o que ele falou em entrevista agora, vou repetir para você que está em casa, tá? Eu falei para o Ricardo aqui, mas vou repetir agora porque é muito importante a gente entender, Ricardo, a responsabilidade que ele tem. Porque, 8 siglas possuem ministros no primeiro escalão do governo. PCdoB, União Brasil, MDB, PSD, PDT, PSB, PSOL e Rede. Como que esses partidos devem reagir a essa fala do Lula? Bom, Rodolfo, eu acho que o Lula foi muito infeliz nessa fala dele, porque na campanha eleitoral, um pouquinho de tempo atrás aí, já precisava de uma frente ampla para se opor ao Bolsonaro, porque o PT, então, que é o único partido na visão aí do Lula, é o único partido que tem alguma estrutura, cabeça, ombro, joelho e pé, só para fazer a parafrase da música aí. Eu não tenho tanta certeza disso, tá? Até entendo um pouco o que a Deise falou aqui, que tem alguns pontos que a gente pode concordar, mas eu acho que o PT um pouquinho atrás ali em 18, quando o grande líder do PT, que era o Lula, estava preso, ele estava bem desestruturado, ele perdeu espaço político de forma maciça no Brasil, e quando o Lula foi solto, novamente, aí então o líder, que para mim o PT é o Lula, para mim é o Lula, é a figura do Lula que é o líder. Quando o líder voltou,
aí então o partido começou, imagina até que nas próximas eleições ele ainda ganha um corpo maior. Então acho que ele cometeu um erro político aí, porque tem partidos próximos como o PCdoB, o próprio PSOL, o PDT, PSB, que não gostaram da fala, enfim, foi para mim infeliz no momento onde ele está querendo. Havia necessidade do presidente da República unir, criar conexões com os outros partidos políticos, seja da base mais próxima dele, seja dessa base que você falou, como o MDB. Já não foi a primeira nem a segunda vez que o presidente Lula falou que o Michel Temer é um golpista, e com certeza grandes caciques dentro do PMDB não vão gostar disso, a começar pelo próprio Michel. União Brasil, que é um partido que tem o senador Sérgio Moro no seu quadro, que tem ministérios no governo Lula. Então é um governo, uma composição ainda frágil, Rodolfo. Então o presidente da República sair atirando contra aliados dele, num momento que não havia necessidade, e ainda na fala dele comparou o PT, que só está atrás do Partido Comunista Chinês. Eu queria saber como, atrás de Ricardo, que maneira. É um ponto, por favor. Não, mas só abrindo um parênteses aqui, eu não discordo em nada do que tu falou, muito pelo contrário, concordo em gênero. Você fragmentou, né? A única coisa que eu concordo na fala do Lula é quando ele diz assim que existe uma cooperativa de deputados durante o período eleitoral, mas de resto, belo tiro no pé ele deu. Negão, quando ele coloca ainda, como o Ricardo bem falou aqui, que ele só perde para o Partido Comunista Chinês. Cara, para uma pessoa que raciocina e tem um raciocínio lógico, foi uma comparação. É só uma pitadinha de arrogância. Então, só uma pitadinha. E não é só arrogância, foi leviano e irresponsável quando ele compara isso, porque um Partido Comunista não pode ser comparado com nada aqui no Brasil. Você não acha? Principalmente porque aqui a gente gira em torno da democracia, que o Lula disse muito em campanha que ele ia também agir em cima da democracia. Eu vejo essas falas do Lula quando ele dá entrevista, quando ele está lá entregando algum projeto, como essa semana mesmo ele estava entregando do Minha Casa Minha Vida. Eu sinceramente não consigo imaginar os outros partidos levando a sério. Tirando o Michel Temer, que esses dias se ficou realmente ofendido pelo Lula falar que ele deu golpe e tal, chamar de golpista, eu não consigo imaginar os outros levando o Lula a sério. Por isso que ele repete tantas vezes isso aí. E é legal porque é um sanduíche, né, o que ele fala. Tem um pouquinho de verdade, tem um pouquinho de exagero, tem um pouquinho de mentira. O PT não é o único país, não é o único partido, desculpa. E até outro dia o próprio Lula estava admitindo isso, porque ele disse essa mesma frase, copiou e colou, né? Só que dessa vez ele colocou só o PT, mas até outro dia ele estava colocando nesse mesmo bolo o próprio PMDB, o PSDB, o PCdoB, se eu não me engano, ele colocou também. E é verdade quando ele fala que alguns partidos estão se tornando cooperativas, porque estão. Basta a gente ver o que aconteceu agora com o PL, o que aconteceu antes com o partido onde o presidente Bolsonaro estava. Algumas pessoas estão montando associações, estão montando, assim, comunidades para depois escolherem um partido e entrar. Mas isso acontece desde quando a política é política, não é nada novo. Então, mas do jeito que o PT, por exemplo, você não vai ver isso. Você não vai ver essa coisa do cara entrar no PT e no outro dia ele tá num outro partido e depois ele trocar. O cara que tá no PT, ele tá no PT. Ele abraça o PT e o PT abraça ele. É o que a gente vê, às vezes, quando algum deputado ou algum político, na verdade, tem algum problema, seja lá porque ele falou alguma besteira ou porque ele fez alguma besteira, a gente sempre vê quem vai acabar se ferrando por essa besteira que falou ou fez e quem não vai. E a gente sempre vê por o quanto você é fechado com o seu partido. Normalmente, quem está nesses partidos que o próprio Lula chama de partidos meio cooperativas, o partido não se esforça para salvar essa pessoa. Um exemplo muito fácil para mim, assim, agora peço até a ajuda de vocês para lembrar o nome dele. A gente teve o caso do Arthur Duval, Mamãe Falei, e a gente teve o caso daquele vereador, acho que foi em Curitiba, aquele que entrou na igreja. Eu não lembro o nome dele agora. Aquele é do PT. Você vê que houve uma comoção ao redor dele, do PT. Já no caso do Arthur Duval, ele foi deixado de lado. Aí a gente diz, mas o Arthur Duval é diferente porque ele isso, porque ele aquilo. Tá, mas e se o Arthur Duval fosse do PT? E se o Arthur Duval fosse do PSDB? E se o Arthur Duval fosse de um partido onde ele fosse ali... cabeça, ombro, cabeça, joelho, pé, com o partido. Provavelmente não teria isso acontecido com ele. Outro exemplo também foi aquele vereador aqui em São Paulo
que tinha sido acusado de uma fala racista e tal, todo mundo já queria pedir a cabeça dele, não aconteceu nada. Teve o outro deputado também que passou nós temos apenas, se eu não me engano. Nós temos vários casos, se a gente for nomear. Não aconteceu nada com ele. Se falou tanto aí, entendeu? Se falou tanto no Rio de Janeiro, na época do nosso, há 6 meses atrás, vou colocar dessa forma, sobre os milicianos. A gente tem uma ministra do turismo que supostamente tem alguma ligação aí, né? E a gente não sabe direito porque está sendo investigado. Mas já fizeram uma fumaça nisso. Se fosse, talvez, um aliado do Bolsonaro, nós estaríamos vendo um outro retrato da política nesse momento, com relação a isso. Não, mas isso se dá em tudo. Um bom exemplo que agora eu vou jogar mais pro povão, que está muito acontecendo, é essa coisa de um influenciador é assaltado, um artista é assaltado, aí todo mundo fica nessa de fazer o L. Faz o L, faz o L, faz o L. Aí o que estão fazendo? Tá dando a impressão de que, tipo assim, o assalto começou por causa do Lula. Não, porque o Lula... Não, assalto sempre teve desde que Cabral chegou aqui. A diferença é que a gente, até hoje, pode me corrigir... Entendeu? O Pissoli vai te corrigir que ele é o próximo. Eu só vi um político até hoje que chegou e disse assim, cara, o cara assalta só para comprar uma cervejinha. Então, quando você fala isso e quando você apoia esse cara... Eu entendo, assaltos vão ocorrer independente do governante que estiver lá. Mas você também tem que aguentar a zoeira em cima do faz o L, porque ela acontece não por causa que tá o Lula lá dizendo que agora pode assaltar. Claro que não. Lula também é contra o assalto. O Negão diferente de algumas filósofas que seguem ele. O Negão já abriu uma pauta pra gente aqui, mas vamos permanecer nessa aqui, pessoal. Quando ele fala que o Lula, né, nas suas falas, abre aspas aqui, o restante é uma cooperativa de deputados que se juntam às eleições. Talvez seria isso, como o Negão falou aqui, não se retrata no PT. Talvez é porque falta uma liderança e eles enxergam no Lula uma liderança, por isso não tem essa manifestação de deputados do PT? Acho que tem algum conjunto de fatores aqui do que já foi falado na mesa. Eu tenho uma visão muito particular sobre isso. É um assunto que academicamente eu estudo, faz parte da minha formação em Salamanca, um pouco essa discussão do sistema partidário brasileiro. E eu acho que nós temos algumas coisas a pontuar aqui. Primeiro é essa atitude do Lula, que não faz sentido com tudo que ele pregou na campanha. E eu volto a dizer, para ganhar a campanha vale tudo, né? Vale prometer até frente democrática e depois não praticar essa frente democrática quando assume o governo. E o maior exemplo disso foi quando, depois dos atos do dia 8 de janeiro, num país já dividido, diante de uma situação daquela, um presidente da República que se diz líder de uma frente democrática, poder vir a público e falar para todos, para aqueles que votaram nele e para os demais que também não concordavam com o que estava acontecendo, que eles da esquerda nunca invadiram, manifestavam, mas invadiram, e que vocês da direita, ou seja, começou a divisão num momento histórico do país que tinha a chance de começar a agregar, de ser esse líder da chamada Frente Democrática, começou a separar entre nós da esquerda e eles da direita. Então não quer agregar, quer continuar dividindo por um simples fator. O Lula não sabe propor nada para o futuro. O Lula só sabe voltar no passado do que ele sempre fez, a divisão do nós contra eles. Isso não vai somar. E agora, além de governos, começa a levar isso para partidos. Agora, como é que se explica o PT, que se diz tão autossuficiente, com cabeça, ombro, joelho e pé, precisar fazer uma federação partidária com o PCdoB e com o PV, se é autossuficiente? São alianças, né? Os partidos que fizeram federação são aqueles que julgavam que sozinho não tinham talvez o tamanho que precisavam e se federaram. O PT fez federação. Se é tão autossuficiente assim, quis mais gente para quê? Tem partido grande que não fez, MDB não fez, PSDB fez com cidadania. Então eu acho que o que a gente tem para sobreviver na política também é uma rearticulação, porque veio um processo de eleição do Bolsonaro, que não era de um grande partido, que quebrou a lógica de que grandes partidos só podem ganhar a presidência da República no país e mostrou o quê? Que no Brasil nós temos uma personificação das eleições, e aí que vem um pouco a minha discussão. Nós temos no Brasil uma montagem de um sistema misto, que é uma concentração personalista como o norte-americano na pessoa de um presidente da República e um sistema com a quantidade de partidos dos parlamentarismos europeus. E a gente quer misturar tudo isso e dar certo. Então a grande crítica é, não importa se o partido tem cabeça, ombro, joelho e pé, o partido precisa ter um projeto de nação, de forma séria, de como construir maioria,
de como fazer governo de coalizão e não governo de cooptação no Congresso. Mas aí você está pedindo muito. Unir por pautas. Não, nós estamos pedindo, se ele me permite, a gente está pedindo do presidente da República. É o grande ponto. É o presidente. O grande ponto é a hipocrisia do discurso. Eu vou abrir uma discussão. O grande ponto é a hipocrisia do discurso em relação à prática que não vai funcionar. Dê exemplo. Terceiro mandato. O senhor passou por toda a história recente que passou, tinha a chance de voltar e fazer um mandato exemplar, até para poder limpar a própria história que os livros vão contar. E tem feito o quê? Um governo muito mais raivoso e vingativo do que os seus primeiros governos que as pessoas tinham medo. Ricardo? Eu acho que o Lula está com raiva ainda, está com ranço ainda de tudo que aconteceu contra ele. Saiu da eleição, o Lula, vitorioso, porque ele é o líder do partido, é o líder da esquerda, tem gente da esquerda que não gosta muito disso e tal, mas enfim, ele é o líder da esquerda e eu acho que ele está construindo, Rodolfo, colegas aqui, você que nos acompanha. Construindo. Está construindo. Esse é o verbo. A caminhada de 2026. O nós contra eles, ele diminuir e enfraquecer os outros partidos, ele chamar o Bolsonaro como pseudo-adversário, porque ele critica tudo, toda a fala do Lula, ele vai no Bolsonaro e bate, ele desconstrói o governo passado, ele não está apresentando para o país nada de novo. E você acha que isso é uma construção para 2026? Eu acho que o Lula é um grande estrategista, sempre foi. A fala dele, por exemplo, na questão da independência do Banco Central. Para mim, ele está pouco se lixando se o Banco Central é independente ou não. O que ele quer é ter alguém dele dentro do Banco Central que possa diminuir a taxa de juros para que a gente consiga ter com que as pessoas peguem mais empréstimos, consumam mais, porque o crescimento econômico na base do PT é pelo consumo, foi lá no passado e é isso que ele quer, para dar uma falsa sensação de prosperidade, para na eleição de 2026 essas pessoas estarem com essa sensação ali na flor da pele. E aí sim... Como aconteceu da primeira vez. Como aconteceu da primeira vez. Mas o país é totalmente diferente do que ele encontrou em 2003. Alguém tem que falar isso para ele. Alguém precisa falar isso para o presidente da República. Esse era um dos grandes questionamentos que a gente fazia durante o período eleitoral, né? Se o Lula que viria agora estaria de acordo com o país que é agora e não com aquele país de 12 anos atrás. E cada vez que ele se manifesta, ele mostra que ele ainda está parado lá atrás e ainda com os resquícios da prisão dele, né? Então, o Lula está governando com fígado, ele ainda... Eu acho... Sabe uma coisa que eu fico pensando, assim? Eu lembro que durante o governo Bolsonaro, a gente se falou muito sobre essa criação do nós contra eles. E eu ficava assim, meu Deus, mas isso existe desde Getúlio, desde sempre. Mas é muito impressionante como as pessoas têm uma memória fraca. Eu sempre falo isso, tudo já foi dito uma vez, mas como ninguém lembra, a gente tem que repetir. O Lula fez muito essa conspiração do nós contra eles. Então, agora eu vejo muitas pessoas falando, ele continua com isso, ele está continuando com o modus operandi do Bolsonaro. Mas ele fazia isso lá atrás. A gente vai falar de reforma agrária aqui, eu não sei se vocês lembram, mas o Lula, durante muitas campanhas em que ele perdeu, ele fazia esse nós contra eles o tempo inteiro, dizendo que os pobres tinham que invadir as terras, o MST tinha que invadir as terras produtivas, porque eles, os donos do poder, não queriam que o trabalhador prosperasse. Então, essa divisão do nós contra eles, ela sempre existiu e agora ela tem voltado com mais força ainda. O Lula que está governando agora é um Lula que governa com o fígado. A gente está vendo isso agora muito nitidamente, não só pelas falas do Lula, mas também das falas da militância e dos próprios deputados dele. A impressão que dá é que ele pediu para os eleitos agora todos irem em batalha assim contra o Roberto Campos Neto. Qualquer fala do Roberto Campos Neto agora, a fala é tipo o seguinte, esse cara é milionário e você é um pobre, graças a esse cara milionário. Ele se recusa a falar o nome também, né, cara? É o total falta de respeito, né? Devo lembrar, Negão, que em cima disso que você está falando, em setembro do ano passado, o Lula deu uma entrevista, e na entrevista ele falou que era a favor do Banco Central, ele estava com o Campos Neto. Que data? Setembro do ano passado. Então quer dizer, antes das eleições. Antes das eleições. Entendi. Tá bom. E agora ele estava fora. Hoje que ele está dentro, ele tenta controlar. É que no caso, na estratégia do Lula, ele ganha dos dois jeitos. Se ele consegue, como o Ricardo falou, colocar alguém lá dentro do Banco Central, show. Ele ganha, ele aumenta as taxas, todo mundo começa a comprar pra caramba. E como o próprio Ricardo falou, e ele já fez no passado, ele tenta levantar o país em cima do consumo. Se ele não consegue colocar alguém lá dentro e fica o Roberto tentando, porque aí a gente vai ficar à mercê dos boatos. Esse, para mim, é a pior parte, a mercê dos boatos. O mercado vai girar em cima dos boatos. E aí ele vai ganhar do mesmo jeito, porque aí ele tem um culpado. E o culpado não é ele. Eu queria te ajudar, meu querido pobre.
mas eu não posso te ajudar porque o presidente do Banco Central, porque o Banco Central, porque eu sempre falo isso, né? Que quando se pinta o mercado, do jeito que o pessoal anti-horário pinta o mercado, dá a impressão que é uma mesa com 5 cara branco, com um chifre cada um assim, ó, entendeu? Comendo mais do que o que aguenta e dizendo, vamos fazer os pobres trabalhar por nós. Não, eu sempre falo que o mercado somos todos nós, todos que consumimos, todos que produzimos, nós somos o mercado. Até a gente que está aqui com comunicação, tem uma galera atrás dessa câmera que você está me vendo agora, entendeu? Eles fazem parte do mercado, assim como a gente que só está aqui na mesa comentando.